Especial da Hora. Oferecimento Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Boa tarde. O Especial da Hora deste sábado vai falar sobre Covid-19. Essa doença estranha e misteriosa que surgiu na província de Wuhan, na China, no final do ano passado, que chegou ao Brasil em fevereiro. Aqui no Piauí, os primeiros impactos da doença foram sentidos no mês de março. De lá para cá, ela mudou nossas vidas, costumes, rotinas de trabalho, forma de se relacionar. Hoje, vamos fazer um balanço do que mudou na nossa vida, como a ciência evoluiu desde os primeiros casos até agora e o que esperar para o próximo ano. Para isso, vamos conversar sobre medicina, economia e formas de trabalho e imunização. Eu convido você a acompanhar com a gente esse programa que faz um relato do ano mais louco de nossas vidas e também jogar um olhar de luz para o ano que se aproxima. Aqui ao meu lado já está o médico infectologista Kelson Veras, que viveu e vive tudo isso de bem perto. Mas antes de começar a nossa entrevista, vamos assistir a uma reportagem que faz uma breve retrospectiva desses quase 9 meses de pandemia. O vírus que deu seus primeiros sinais em dezembro do ano passado, na província de Wuhan, na China, desembarcou no Piauí em março deste ano. De imediato, o governo do estado e a prefeitura de Teresina trataram logo de suspender o ano letivo e baixar os decretos determinando o fechamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços. Só estavam autorizados a funcionar lojas e serviços de primeira necessidade, como supermercados, farmácias e hospitais. De repente, a cidade esvaziou. Ruas e avenidas ganharam uma tranquilidade incomum. Dentro das casas, no entanto, o clima era de medo e apreensão. Como tratar um vírus desconhecido, agressivo e letal? À medida que os leitos de UTI iam lotando, o poder público se apressou em construir hospitais de campanha para atender novos casos que não paravam de crescer. Foram implantados o Hospital Estadual no ginásio do Antigo Verdão, o Hospital Pedro Bausi no campus da Universidade Federal do Piauí e o João Claudino Fernandes, ao lado do HUT. Começava uma corrida no Brasil e no mundo por respiradores, aparelhos vitais para salvar vidas de quem estava com o pulmão comprometido. A exemplo de outros estados, o Piauí começou a contar seus mortos. Entre eles, muitos profissionais de saúde que sacrificaram a própria vida para cuidar de outras vidas. Aos poucos, a rotina foi sendo retomada, mas cercada de cuidados e protocolos rígidos, máscara de proteção facial, álcool em gel, tapetes sanitizantes, termômetros a laser. O pico da doença em Teresina foi atingido no mês de junho. De lá para cá, autoridades e profissionais de saúde vêm travando uma batalha diária para reduzir os números de casos e de mortes. Ainda são muitas as incertezas, mas uma coisa é certa: um dia isso tudo vai passar e este dia está cada vez mais perto. Bom, pelo menos é o que a gente espera, né, doutor Kelson? Obrigada por atender o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação e uma honra estar aqui nesse programa e principalmente poder contribuir, né, para informações que são tão necessárias para enfrentar essa pandemia. Sem dúvida. Eu queria começar, doutor Kelson, que o senhor fizesse um relato do que a medicina aprendeu desde o início dos primeiros casos até hoje. Olha, o aprendizado eu diria que foi praticamente do zero, né? E esse foi um dos maiores desafios, né? De fato, veja só, desde como se transmite, né? Lembra-se que no início nós não recomendávamos, a ciência não recomendava se usar máscara o tempo todo, né? Mas apenas quando se estivesse próximo a uma pessoa com a doença. E logo se tornou patente
que essa é a principal forma de transmissão, é você estar próximo a uma pessoa, falando, sorrindo, tossindo, e sem saber que você está contaminado. Dessa forma, o uso da máscara universal foi a principal medida para minimizar a transmissão. Então, é fantástico, né? Você vê em um ano, menos de um ano, você ir desde como se prevenir, passando pelo tratamento e agora o ápice, o clímax, né? De chegarmos finalmente a um imunizante, a vários imunizantes contra essa doença. Outra coisa que mudou também do início da pandemia até agora, doutor Kelson, eu lembro que logo no comecinho nós recebíamos a orientação de informar para as pessoas que não procurassem os hospitais nos primeiros sintomas, que esperassem e ficassem em casa. Hoje já é o contrário, começou a sentir os sintomas, procura logo ajuda médica, né? Outro ponto muito importante, não é, Cláudia? Veja só, essa doença, ela mostrou uma manifestação de uma pneumonia que nós não conhecíamos. Que manifestação é essa? Normalmente, quando você tem uma pneumonia, a saturação de oxigênio no sangue baixa e você imediatamente começa a sentir falta de ar. Uma coisa vem junto com a outra. Na Covid, o sangue pode ter pouco oxigênio e você está normalmente contando piada, falando no celular, né? E esse é um risco maior, né? E quando vem a falta de ar, que é o sinal de que o teu sistema respiratório chegou no limite, isso pode ser abrupto e mal dá tempo de você chegar até o atendimento médico. Então, nós não sabíamos disso, nós não conhecíamos, a ciência não conhecia isso. E, de fato, foi um dos principais aprendizados, foi esse, saber que ao ter suspeita da infecção, precisamos fazer um diagnóstico rápido para que essa pessoa seja isolada, os contactantes entrem em quarentena e o paciente passe a ser monitorizado com alguns exames que indicam se ele precisa de qual tipo de tratamento. Eu queria aproveitar para perguntar ao senhor, doutor Kelson, uma expressão do meio médico que acabou ficando comum por causa da pandemia, foi a expressão vidro fosco, quando se fala do pulmão. Tá. O que isso significa exatamente? Bom, o vidro fosco é um achado na tomografia do tórax, do pulmão. Então, quando você olha uma tomografia de pulmão, você vai ver que o pulmão ele é pretinho. Quando os alvéolos, que são sacos respiratórios que constituem o pulmão, se enchem de líquido, na tomografia isso vai aparecer esbranquiçado. Então é isso que nós chamamos de vidro fosco. A imagem que a gente vê na tomografia, ao invés de ser um pulmão todo pretinho, vai ser um pulmão com várias manchas claras esbranquiçadas que parecem um vidro fosco. Outra dúvida que mudou também um pouco o procedimento, a conduta médica ao longo desse tempo, é a necessidade e o momento exato de entubar um paciente. Sim, no início da pandemia, nós profissionais de saúde que começamos a atender esses pacientes, nós também somos pessoas, nós somos seres humanos, isso é óbvio, né? Nós estávamos com medo também, nós estávamos também apavorados alguns. Então, o que a ciência nos dizia é que vários procedimentos que nós realizávamos no paciente antes de entubar levavam à disseminação no ambiente do vírus carregado pelo ar e que pessoas profissionais de saúde à distância poderiam assim pegar a doença. E o momento em que a ciência identificou que essa transmissão através do ar, ela só se dá a curtas distâncias, isso tirou a nossa preocupação, nos permitiu fornecer oxigênio de várias maneiras a esse paciente que estava precisando de oxigênio e podemos deixar a intubação, que é aquele processo de colocar um tubo na traqueia para ligar um aparelho que vai injetar o ar dentro do pulmão para o momento em que o paciente estivesse cansado. Cansado como?
cansado respiratoriamente, fadigado de respirar, e que, se não for submetido a esse suporte, ele pode vir a falecer rapidamente. E o que mudou em termos de medicamento, na administração de medicamentos, doutor Kelso? Bom, se tentou vários medicamentos de forma desesperada, não é? Entre eles a cloroquina foi o mais famoso, cloroquina, hidroxicloroquina, o mais famoso, o mais controverso, né? O mais politizado. Muito polêmico, né? Exato. Então, já está bem estabelecido. Infelizmente, não tem efeito algum, né? A hidroxicloroquina não melhora o paciente que está hospitalizado grave, ele não melhora o paciente que tem uma doença leve, nem previne. Ele não previne, ele não evita que você, após ter exposição com alguém, desenvolva a doença, nem quem está tomando regularmente de contrair a Covid-19. Porém, tivemos uma descoberta fenomenal, que foi que o corticoide consegue diminuir a mortalidade. Então, essa foi uma descoberta muito importante. Isso para paciente já em estado grave? Somente no paciente em estado grave. E o estado grave, Cláudia, a gente diz aquele paciente, não necessariamente já no ventilador mecânico, mas aquele paciente que o oxigênio do sangue caiu. Esse é o momento de começar o corticoide. Então, por que foi fenomenal isso? Diminui mortalidade. É a única medicação até hoje capaz de diminuir a mortalidade da Covid. Baratíssimo, disponível em qualquer lugar do mundo e que, se usado nesse momento, consegue evitar que muitas pessoas venham a falecer. Porém, fundamental esclarecer, se usado antes do momento correto, antes do oxigênio cair, isso pode até prejudicar quem está tomando. Por isso que é importante estar no ambiente de hospital com o acompanhamento médico, né, para saber esse momento exato de administrar o medicamento. Exato. Seria importante, eu gostaria de ter visto no Brasil, né, uma divulgação por parte do Ministério da Saúde do que realmente é cientificamente comprovado, do que realmente funciona, e que isso tivesse sido o nosso guia, né? Isso tivesse sido a nossa fonte de consulta e que isso fosse espalhado para todo o Brasil, mas infelizmente nós não vimos isso acontecer no Brasil, né? O Ministério da Saúde não foi o nosso norte em termos de tratamento, e nós tivemos que recorrer então a institutos internacionais de altíssima credibilidade para saber o que realmente funciona e quando usar, etc. Doutor Kelso, ao longo da evolução da doença, os médicos começaram a perceber também que vinham junto com a Covid-19 muitos casos de trombose, e aí passaram a fazer uso também dos anticoagulantes. É verdade, a Covid-19, assim como a gripe H1N1, e outras formas de doenças que causam SARA, é um tipo de doença pulmonar grave, eles têm uma tendência alta de levar a trombose, ou seja, dos vasos sanguíneos entupirem por coágulos, né? Coágulos que se formam dentro dos vasos. E isso causou um pavor enorme, principalmente em populações mais esclarecidas, né, como profissionais de saúde, e também gerou abusos, né? Gerou pessoas que, por estar com Covid, passaram a se anticoagular em casa. Ou seja... Olha que risco, né? Risco absurdo. Tomar medicação que inibia completamente a coagulação do sangue só porque tinha um diagnóstico de Covid. E isso tem um risco muito grande de sangramentos graves, sendo o mais grave deles, visto inclusive, sangramentos intracranianos que podem ser fatais. Aliás, doutor Kelso, embora ainda seja uma doença muito nova, pouco a pouco a gente começa a perceber que nem sempre a doença se encerra ao final daquele ciclo de 14 dias. Há muitos casos de sequela de
de algumas outras evidências e ocorrências pós-Covid que surgem, inclusive AVC. Sim, o AVC ele ainda está dentro do espectro da complicação da trombose, né? Então, a trombose ela pode ocorrer em qualquer local do corpo. Ela pode ocorrer, por exemplo, nas pernas, é a trombose mais conhecida. Ela pode acontecer no pulmão, causando a chamada embolia pulmonar, que pode ser fatal. E ela pode acontecer no cérebro, causando o acidente isquêmico, o derrame, né? Ela pode também acontecer, Cláudia, nas coronárias, provocando um infarto, né? E outras complicações pós-Covid, pessoas que têm o pulmão muito afetado, eles podem perder a função pulmonar em níveis variáveis. Então, isso é bem conhecido. Uma sequela também que a gente está vendo e que eu sou um portador dela é a perda do olfato, né? Eu tive Covid já há 6 meses e até hoje... Não recuperou o olfato. Não recuperei o olfato. Quer dizer, isso não é o comum é você recuperar em poucos dias, poucas semanas, mas algumas pessoas como eu podem ficar por tempo que ainda não sabemos quanto sem o olfato. E antes da gente encerrar, doutor Kelson, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência pessoal. Como é que o senhor sai depois desse processo todo, de tudo que o senhor viu, do que o senhor viveu, dos medos, das angústias, de algumas vezes ter que ficar longe da sua própria família, do medo dos seus pacientes de estarem lidando ali perto da morte? Bom, foram momentos que a gente viveu com a angústia que foi comum, creio, a todos nós no mundo inteiro, né? Talvez, como profissional de saúde, eu tenha tido uma angústia mais intensa por saber do que nos esperava, né? Do risco que sobrevinha sobre nós. Em certos momentos, eu imaginei, não, eu nunca vou cuidar de pessoas com essa doença, eu não vou me expor, eu não vou expor minha família, né? Mas, de repente, nos vimos, né? Essa onda caiu sobre nós e nos vimos, de repente, todos nós trabalhando, cuidando e, graças a Deus... No limiar do cansaço, né? No limiar do cansaço e do medo mesmo, o medo de morrer, né? O medo de trazer para dentro das nossas casas. Mas, no final das contas, fomos nos tranquilizando, entendendo melhor como a doença é transmissível, é transmitida, vendo que, como profissional de saúde, usando os procedimentos de precaução, é possível não pegar a doença, embora grande parte de nós tenha contraído. E hoje a medicina ela vai sair com um ganho de conhecimento que vai ser utilizado numa série de outras doenças infecciosas a partir dos conhecimentos que nós adquirimos com a Covid-19. E também o país, o Brasil, vai sair com a noção de como é importante investir em UTI, como é importante apoiar programas de formação de enfermeiros para UTI, de fisioterapeutas para UTI, de médicos para UTI, de estruturação de UTIs no interior, né? Porque não é só a Covid que leva à UTI, diversas doenças são necessárias. Tanto que cirurgias eletivas tiveram que ser suspensas no período mais crítico, né? Muitas cirurgias não podem ser feitas no interior porque não tem uma UTI adequada para receber o pós-operatório. Então, o saldo, com fé em Deus, será favorável, lamentavelmente, com muitas perdas de vida, né? Mas vamos tirar, sim, várias lições e vários ensinamentos que nos serão úteis para salvar outras vidas futuramente. Pelo menos isso, né? Muito obrigada, doutor Kelson Veras, pela sua participação com a gente, por todo esse conhecimento que o senhor partilhou conosco aqui. E a seguir nós vamos saber o que mudou no mundo corporativo e nas relações de trabalho, a nova forma de fazer negócios e atrair os clientes. Em 1 minuto. Pensou que o show de desconto da hora ia acabar? Pois em dezembro continua. Você tem certeza? Você tá brincando. E eu sou homem de andar brincando? É o show de descontos, promoção da hora. Tem pra todo gosto, promoção da hora.
Tem de 200, tem de 300, tem e de 400 que o desconto é maior. Até 50% de desconto em instalação grátis. 2106-0200. Promoção da hora. Seja qual for a sua carga, a Iveco Daily City é perfeita para o seu negócio. Sucesso de vendas pela sua leveza, versatilidade, robustez, economia e conforto. E mais, parcelas que não pesam no seu bolso. Entrada mais 12 vezes de 5.533 com taxa zero. Ou entrada mais 60 vezes de 2.199 com 0,76% ao mês. São as últimas unidades. Confira condições. Dentro da cidade não tem pra mais ninguém. Gelta Truck Iveco. Especial da Hora. Oferecimento Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Estamos de volta com o especial da hora Covid-19. O novo coronavírus mudou a nossa vida em vários aspectos e não foi diferente no mercado de trabalho. As empresas tiveram que se adequar a um novo formato corporativo, a começar pelo espaço, que teve que se adaptar com o distanciamento entre as mesas e deixar portas e janelas abertas para melhorar a circulação do ar. Mais gente passou a adotar o teletrabalho. As reuniões passaram a ser virtuais e o e-commerce deu um salto gigantesco. Mas o que a gente pode esperar do mercado de trabalho daqui para frente? Essas mudanças vieram para ficar? Para ajudar a gente a entender melhor o futuro das empresas e das relações de trabalho, eu converso agora com o diretor de Relações Estratégicas do Sebrae, Carlos Jorge. Boa tarde. Obrigada por estar com a gente hoje nesse programa especial. Bom, a gente viu o mundo das empresas, assim como tudo à nossa volta, mudar de uma hora para outra, né? E aí a primeira pergunta que eu faço para o senhor, essas mudanças vieram para ficar ou elas são transitórias enquanto as pessoas ainda estão com medo, enquanto a vacina não chega? Bom, com certeza, né? Essa é uma coisa que veio para fazer parte do nosso dia a dia. Na verdade, tudo isso que a gente vem vivenciando esse ano, esse cenário de mudanças de toda a natureza, na forma de trabalhar, na forma de se relacionar, na forma de consumir, né, provocou novas posturas, né, e as empresas tiveram que se readequar, sob pena de não conseguir ficar no mercado. Umas incorporaram mais esse processo de mudança, outras menos, e teve aquelas que, infelizmente, né, não conseguiram se adaptar e fecharam suas portas. Esse processo, na verdade, e essa experiência, né, para poder continuar no mercado, levou as empresas, eu diria assim, inclusive os pequenos negócios, que às vezes a gente acha que por sua fragilidade financeira é mais difícil, mas a gente teve muitas surpresas nesse período de tempo, né? Então, as empresas passaram a usar aquilo que elas tinham disponível, algumas já tinham experiências que vinham sendo postas em práticas, e o período da pandemia serviu para que elas amadurecessem, se qualificassem mais e até ampliassem, né, esse escopo. O delivery é um exemplo bem específico. Os segmentos de alimentação, principalmente, sobreviveu graças a isso. E hoje estão incorporando no seu dia a dia essa operação não simplesmente como um complemento de faturamento, mas algumas já até como parcela bem significativa dos seus ganhos. E criar até um novo nicho de mercado para os entregadores, né? Com certeza, né? Nesse processo, inclusive, muitos se viram obrigados a qualificar esses entregadores, e isso é um grande avanço. E isso vai ficar, isso já está ficando. A gente vê, retornamos, né? Retornamos e o processo não desacelerou, pelo contrário. Esse mercado de trabalho, inclusive, ampliou-se bastante, inclusive com a abertura de novos aplicativos de entrega, né? Isso, inclusive, demonstra, e se a gente for olhar os números, eles vão demonstrar isso, que diferentemente do que se pensou no início, e até houve um período em que houve desemprego, houve fechamento de empresas, mas de março em diante, aliás, de maio em diante, se você olhar os números de abertura de novos negócios, a recuperação dos empregos, está havendo um crescimento gradativo.
O próprio emprego, se você for avaliar os números já de outubro, embora nós ainda, no saldo, nós tenhamos números negativos, mas se você for ver, principalmente a participação dos pequenos negócios, ela é positiva. E graças a ela, esse número negativo está baixo. Né? Isso é uma coisa até que eu queria comentar com o senhor. Por um lado, a pandemia trouxe o fechamento de empresas e a perda de postos de trabalho. Por outro lado, ela incentivou o empreendedorismo, pessoas que se viram fora do mercado formal de trabalho, do emprego com carteira assinada e tiveram que criar uma forma de sustentar a sua família, de gerar renda e acabaram descobrindo uma vocação empreendedora, né? Com certeza, sim. E volto novamente aos números. Se a gente for avaliar, de maio para cá, os números são crescentes em termos de abertura de pequenos negócios. E nesse contexto aí, principalmente dos MEIs, né, que é aquele microempreendedor individual, que a maioria deles foram pessoas que ficaram desempregadas e que, de uma hora para outra, tiveram que encontrar uma atividade produtiva, e na sua grande maioria em casa. E o que a gente vê de bastante positivo nisso é que passaram, inclusive, a usar ferramentas, né, digitais, coisas que até bem pouco tempo, apesar da grande maioria, o Brasil hoje, em números de pessoas com celulares, é o país aí que mais tem, mas tinha uma certa aversão ainda. E assim, o WhatsApp, de repente, se tornou uma ferramenta mais utilizada, uma das ferramentas mais utilizadas por essas pessoas, principalmente por sua simplicidade, pelo seu uso já no dia a dia nas suas relações pessoais, como um instrumento de venda, um instrumento de estar se relacionando com o cliente que já tinha ou até com os novos clientes que surgiram nesse mercado. Aliás, a presença no mundo digital é hoje um quesito praticamente obrigatório em qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande. E a gente tem alguns casos que são emblemáticos, como o da Magazine Luiza, que passaram a vender outros produtos, inclusive de outras empresas, tudo pelo aplicativo, né? Com certeza, Cezinha. Quando a gente fala de cenários futuros, uma coisa que todos devem ter em mente, isso não se aplica apenas às grandes empresas, mas principalmente ao pequeno negócio, é estar cada dia antenado nessas mudanças do perfil do seu consumidor, né? Até então, a gente tinha uma figura que vinha em processo de consolidação, que era a figura do comprador omnichannel, né? Que é aquele que ele trafegava tanto em lojas virtuais, como as suas compras tanto ocorriam em lojas virtuais como presenciais, e quando veio a pandemia, né, que ele não pôde mais ir no presencial, ele deu um boom nessa questão do virtual. E isso possibilitou assim, um avanço incrível. Assim, a gente, em 6, 7 meses, a gente teve um avanço que provavelmente, se isso não tivesse ocorrido, iria ocorrer em anos. Né? Eu falo isso sempre olhando, inclusive, para o próprio Sebrae, que tem um papel importante. O Sebrae aprendeu muito com isso. Nós, no ano passado, tivemos algo em torno de 7 mil atendimentos através de canais remotos. Esse ano, de maio para cá, nós já chegamos a quase 27 mil atendimentos. Ou seja, isso demonstra que realmente, aquilo que você falou, essa é uma tendência que ela não é passageira. A pandemia vai acabar aí com a chegada da vacina e tudo, mas é uma tendência que vai continuar. Pela própria experimentação, essa experiência nova. E pela facilidade que trouxe, facilidade, né? Agilidade, ganho de tempo, menos custo. É uma coisa então, que a gente pode até comentar também, é que antes muitas pessoas viajavam para participar de reuniões fora do seu domicílio. E agora essas reuniões são facilmente resolvidas de forma virtual, com economia de tempo e de recursos financeiros também, né? Economia de tempo, recursos financeiros. Um hábito que o brasileiro não tinha muito era de chegar na hora e as coisas começarem na hora. E nas reuniões virtuais não tem disso. Começa na hora, termina na hora. Então ganha pontualidade também, né? Não tem as interrupções que geralmente ocorrem. Né? E são produtivas da mesma forma. As pessoas discutem, as pessoas dão suas opiniões, a gente ouve o conhecimento que a gente está buscando. Então, assim, é uma tendência que não tem volta. Basta a gente imaginar o seguinte: quem imaginava que de março para cá, mais de 34 milhões de brasileiros tiveram sua primeira experiência de estudo online? Né? Quer dizer, essa é uma outra tendência também, que a questão do ensino híbrido é uma coisa que veio para ficar também. Assim,
Uma coisa que anteriormente a essa pandemia as pessoas não acreditavam muito, tinham aversão, achavam que era coisa que não dava certo, ninguém aprende. A telemedicina também se expandiu muito, né, nesse período. A pandemia ela trouxe todas essas possibilidades, né? O processo acelerou, inclusive, o processo de inovação. E quando a gente fala de inovação, não são só aquelas coisas, inovações mais complexas, mas a inovação dentro do pequeno negócio, na forma nova de ter que ver o cliente, de diferenciar seus produtos, de encontrar canais mais adequados, mais ágeis, de menos custos, de satisfação para o cliente. E isso, outra coisa que eu costumo analisar, assim, as empresas tiveram um período de experiência como nunca teriam se tivesse num dia a dia normal. Porque na pandemia as pessoas não eram muito exigentes. Então, todos tiveram tempo para testar e aprender, né? Assim, eu acredito que aqueles que aproveitaram isso, testaram, aprenderam, passaram a conhecer mais seus clientes, o seu próprio negócio e adequar o seu negócio para que, se futuras situações igual a essa venham e ele faça desse aprendizado um novo momento, aí sim, acho que esse é o grande aprendizado que isso deixou e vai deixar aí, né, para a humanidade, para o segmento produtivo, para o empreendedor brasileiro, que já é uma pessoa que tem assim uma força e um poder criativo imenso. Bom, então se a gente puder resumir a palavra final do que ficou de legado dessa pandemia no mundo corporativo, é conectividade. É preciso estar sintonizado com essa palavra. Muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos que você trouxe para a gente entender melhor esse novo mundo do mercado de trabalho. No próximo bloco, nós vamos falar de comportamento. O que ainda precisa ser feito até que a gente tenha a vacina para toda a população. Nós voltamos em 1 minuto. Pensou que o show de desconto da hora ia acabar? Pois em dezembro continua. Você tem certeza? Você tá brincando. E eu sou homem de andar brincando? É o show de descontos, promoção da hora. Tem pra todo gosto, promoção da hora. Tem de 200, tem de 300, tem e de 400 que o desconto é maior. Até 50% de desconto em instalação grátis. 2106-0200. Promoção da hora. Seja qual for a sua carga, a Iveco Daily City é perfeita para o seu negócio. Sucesso de vendas pela sua leveza, versatilidade, robustez, economia e conforto. E mais, parcelas que não pesam no seu bolso. Entrada mais 12 vezes de 5.533 com taxa zero. Ou entrada mais 60 vezes de 2.199 com 0,76% ao mês. São as últimas unidades. Confira condições. Dentro da cidade não tem pra mais ninguém. Gelta Truck Iveco. Especial da Hora. Oferecimento Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Depois de um ano de tantas incertezas e dificuldades, é hora de olhar para frente e enxergar as expectativas para 2021. Mas isso vai depender do comportamento de cada cidadão e de como cada piauiense está seguindo os protocolos que foram determinados pelo COI e pelo Pacto Pro Piauí. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com a diretora de Vigilância Sanitária do Estado, doutora Tatiana Chaves. Boa tarde, doutora Tatiana. Boa tarde, Cláudia. Obrigada pela oportunidade de estar com você. Muita gente se pergunta ainda até quando nós vamos continuar usando máscara, até quando esse adereço vai fazer parte da nossa vida. É possível que a gente tenha uma luz no horizonte com relação a isso? Temos sim. Nós temos aí já a possibilidade de todas as vacinas, né, que estão. O Piauí tem feito um plano. E esse plano, ele está contemplando aí os diversos tipos de vacina para que a população, no início, a de risco, ela seja devidamente atendida. E aí é um plano robusto, onde nós temos tanto o acompanhamento com a atenção básica, todas as salas de vacina, toda a equipe técnica estará sendo treinada no estado do Piauí,
principalmente porque nós temos aí várias origens diferentes de vacina e essas vacinas de origem diferente, elas demandam um armazenamento, uma temperatura ideal e para isso nós temos que seguir o padrão de boas práticas. Já 4 vacinas solicitaram junto à Anvisa para a possível aprovação e esse processo ele está sendo feito pelos técnicos da Anvisa de uma forma muito rápida para que a gente tenha a possibilidade de, num período muito curto, estarmos aqui com a vacina disponível. Agora, o que a gente sabe é que com uma população gigantesca como a do Brasil, nem todas as pessoas vão poder ser vacinadas no primeiro momento, né? E muitas dessas vacinas exigem 2 doses, 2 aplicações. Então, até que toda a população esteja vacinada, esteja imunizada, nós vamos ter que continuar mantendo o distanciamento, mantendo o uso da máscara e da higienização das mãos com álcool em gel, como a gente vem fazendo ao longo deste ano de 2020? Cláudia, nós dependemos do nosso comportamento. É uma situação bastante individual, cada um consciente das medidas que deve cumprir. Nós sabemos que o nosso uso da máscara, ele tem que ser um adereço hoje rotineiro nas nossas vidas, né? E também o uso do álcool gel como distanciamento que nós estamos aqui praticando. O que a gente tem através do Pacto pela Retomada Organizada da Economia, que iniciou justamente em junho, e que esse pacto ele fez uma articulação, o governo do estado com a própria Associação de Prefeitos Municipais do Piauí, para que essa condução, todos os protocolos, nós publicamos 46 protocolos específicos para cada atividade econômica e publicamos um protocolo geral e tivemos, ao longo desse período, também orientações técnicas da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária e normas técnicas também da CESAP, Divisa. E nós temos hoje a norma técnica de número 24, por coincidência, que ela trata justamente de todas as comemorações relativas ao final do ano. Pronto, é isso que eu queria chegar com a senhora. As festas de final de ano estão se aproximando, muita gente passou esse ano todo distante da família, dos amigos, e está ansioso para voltar a se reencontrar e festejar. Isso vai ser possível? Digo a você que não. Eu acho que nós devemos nos conter, já que estamos, como você iniciou, a conversa tão próximo do nosso alento que é a vacina. Eu acho que nesse momento as famílias, por mais necessidade que a gente tem hoje de dar um abraço num irmão, num filho, né, num amigo, numa mãe, num pai que já são de idade, hoje a gente dá esse abraço com muito receio. E não é momento das famílias se reunirem, é momento do convívio apenas que já existe normalmente entre cada família. Ou seja, as celebrações devem se restringir às pessoas que moram dentro da mesma casa. Dentro da mesma casa, no máximo com ali um filho que você já vem convivendo, netos, e com alguém de outra família, mas um grupo muito pequeno, porque nós estamos ainda em franca propagação do vírus. O risco é muito grande. Para você ter uma ideia, hoje, em todas as 11 regiões do Piauí, hoje nós estamos com risco de moderado a alto. E isso está disponível no painel de monitoramento do Conecta SUS do Piauí. Que esse painel nós levamos em consideração justamente a capacidade de ocupação de leitos, tanto clínicos como de leitos de UTI, o esgotamento dessa rede e a questão epidemiológica em relação a óbito, aos casos novos e à positividade. O que significa? Que isso está crescendo. Nós estamos com um número de casos maiores, apenas nós estamos estável no número de óbito. Queria colocar para você que, por exemplo, empresas, né? A Cidade Verde vai fazer confraternização. O nosso hábito é chamar, além do funcionário, a gente abre para os familiares. Nesse momento, não. Chama o funcionário, que é já do convívio normal da empresa,
a gente deixa para fazer a confraternização com os familiares em outro momento. Se puder, virtual, compras, continua de forma virtual aquelas que são possíveis. Nós estamos nessa recomendação, Cláudia, proibindo qualquer atividade, festividade, show pirotécnico em praças, em orla marinha, em praias, em parques, em clubes, qualquer atividade. E vai haver fiscalização com relação a isso? Porque já há muita gente se programando a essas alturas. Nós já tivemos muitas solicitações, né, ao COI para que esses eventos acontecessem. Eles não estão sendo justificados porque não deve acontecer. A gente está fazendo isso com todos aqueles que solicitam, justamente colocando o momento de risco e de propagação do vírus. Então, não é o momento. A gente vai ter o Papai Noel, como está disponível, a foto com distanciamento, garantindo a segurança do Papai Noel, que geralmente é de risco. Uma coisa bem simples, a gente tem o hábito de sair e, às vezes, em tempo natalino, devido aos enfeites, a gente tem tocado em superfícies, a gente evitar. E nesses locais, a gente evitar principalmente a alimentação, porque você tem que retirar a máscara e aí você vai pegar no alimento, colocar na boca e é nesse momento que o risco e a transmissão aí ocorre de uma forma maior. Muito obrigada, doutora Tatiana Chaves. Portanto, aí está o seu comportamento, não só no final do ano, mas também ao longo de todo o ano que vai se iniciar em 1º de janeiro. Continua mantendo os cuidados até que todo mundo esteja vacinado. É isso que a gente espera que aconteça o mais breve possível. E já que a gente fez um sacrifício tão grande até agora, espera só mais um pouquinho para que a gente possa sair dessa com saúde e fortalecido. O Especial da Hora fica por aqui. A você uma ótima tarde, um excelente final de semana com muita saúde e cautela. Especial da Hora. Oferecimento Hora Telecom. Sua conexão com o agora.